Salve! Salve, salve! Boa tarde, Miguel, Aroeira, todas e todos aqui. Hoje eu dei plantão aqui, para não entrar atrasado. Estamos vendo. Você parecia o oficial, estava depondo lá na CPI. Não, porque o oficial só fala bobagem e mentira. Eu não sou disso, também. Não, mas você está presente ali. Não, ele não fala mentira, nem fala bobagem. Não, imagina. Mas faz um suspense, né? Que a gente entra aqui, cadê o Aroeira? Também não tem suspense nenhum nesses depoimentos desses caras. Sinceramente, Miguel escolheu mal. Pois é, só você faz. Eles não têm suspense nenhum. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Eu quero parabenizar o Marcelo Auler, é incansável nas suas reportagens, é impressionante. Marcelo Auler, o repórter. Exatamente, Marcelo Auler, o repórter. O repórter é impressionante, está sempre lá, está sempre percebendo as coisas, está sempre dando dicas, está sempre dando um monte de sugestão. E aí eu estava ouvindo a Daiane agora falar na esperteza do Lula. Né? Gente, realmente, eu acho que o Lula está cada dia mais esperto. Eu acho que ele evoluiu muito no pensamento dele. E eu fiquei muito impressionada, impactada com o discurso dele em Paris, não aquele da Torre Eiffel, o outro na reunião do meio ambiente. Boa tarde, Cris. Na reunião que ele chegou e começou falando assim: eu já mudei umas 10 vezes esse discurso, já pensei, já repensei, e aí resolvi falar de improviso. Eu não vou ler nada. E ele foi brilhante. Ele foi brilhante na fala dele. É mais seguro, né? Ele está mais seguro, ele está mais convicto do que ele pensa e tudo. Então, eu acho realmente que é fantástica essa atitude dele. Entendeu? Ele difere de todo mundo, né? Ele difere de todos os políticos, mesmo os melhores líderes, mesmo pessoas. Ele difere. Ele é diferente, realmente. Nem todo sujeito mais velho, ou pessoa mais velha, mulher, fica mais sábio, mas quando fica de verdade. Tem um ditado que diz, que me perdoe os evangélicos, que o diabo não é sábio porque é o diabo, mas porque é velho. O tempo, a experiência. E o Lula tem muita experiência. Mas até, se você pensar bem, ele esteve nas pontas todas do que é a realidade do século passado e desse século. Ele vem migrante, pau de arara, de um lugar desolado, onde a seca, por conta das políticas e tal, era um desastre, se torna, depois de líder militante do sindicato, presidente da República, é preso, injustamente perseguido, volta no topo da crista e vai para a frente da Torre Eiffel, depois do Coldplay, fazer um discurso histórico. Seguindo de outro discurso histórico. Impressionante, né, gente? Não, é fantástico, realmente. E não é só isso. Eu acho que esse tempo dele na prisão foi um ano sabático. Né? O Lula leu. Pra caramba. Ele leu, ele estudou. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Realmente, ele saiu transformado no que diz respeito ao pensamento dele mais aprofundado em relação à realidade brasileira. Né? Porque foi isso, e não só a realidade brasileira. Né? O que ele colocou lá no discurso dele, no segundo, o primeiro ele disse, responsabilizou os países ricos, né? Cobrou a dívida, né, dos países ricos em relação aos países mais pobres. E no segundo, ele disse uma coisa tão simples e tão óbvia: não vamos conseguir salvar o planeta se a gente não conseguir acabar com as desigualdades, porque uma coisa está ligada à outra, e é isso que as pessoas não juntam. Está tudo junto, é uma coisa só. Né? E ele disse... Mais até, a desigualdade, ele diz que é a causa principal de todos os outros problemas. Exatamente, a desigualdade. Exatamente. Não, é fantástico, e eu acho que o Lula ele aproveitou a prisão para fazer 2 coisas fundamentais nessa nova fase dele: ler muito, o que tornou essa pessoa sábia, e se apaixonar. Então, acho que foram 2 coisas que abriram o coração e a cabeça dele de uma maneira
insuperável. Não tem ninguém que consiga. Ele está conseguindo reverter a cabeça, inclusive, das pessoas que não gostavam dele, entendeu? Não estou dizendo dos fanáticos, não, entendeu? Eu acho até que mesmo os fanáticos estão quietos, né? há mais pessoas similares ao Lula, com atuação em muitos lugares do mundo, gente com muita vida, muita experiência de vida, com o coração e a mente no lugar certo, mas com a visibilidade que o Lula tem, até porque a experiência dele é a de todos os outros, radicalizada de muitas maneiras, e por ter governado um dos países principais. Gente, eu sou leitor de ficção científica desde a década de 30 e 40, que as histórias falam do Brasil no futuro como uma potência espetacular de alguma maneira. E, de certa maneira, o Brasil, mesmo quando está por baixo, todo mundo quer saber o que está acontecendo aqui, porque é muito grande. É um país gigantesco em termos de commodity, economia, população, extensão territorial, o escambau. E, aqui entre nós, está na cara que nós temos uma maneira de pensar diferente do resto do mundo, para o bem e para o mal. As duas coisas. Mas nós temos uma maneira de agir, de pensar. Acho que o bolsonarismo, como ele se apresenta aqui, só seria possível no Brasil. É uma combinação. É por causa dessa maneira diferente mesmo. É verdade. Vamos tentar pegar o lado bom disso, e o Lula está pegando dessa vez. O Luiz Parra está dizendo assim: não conseguiremos salvar o planeta se não conseguirmos conter quem mente, omite e deturpa as informações sobre origens da desigualdade. Viu, Rede Globo? Viu Elon Musk também, viu o pessoal o Mark do Facebook e todo. Porque, no momento, eu acho até que o eixo da comunicação está saindo desse eixo anterior e passando para esse novo. E os donos desse novo aí são o Salinas, o Mark lá do Sul, da África do Sul, um bocado de gente muito petulante. Pior até do que os anteriores. Vamos ter que agir muito, muito firmemente, porque a nova configuração da comunicação está mais longe da nossa mão do que a outra. Nós estamos chegando no outro. Na antiga forma de comunicação, mídia impressa e mídia televisiva, nós estamos começando a ser mais importantes do que eles, especialmente na mídia transmitida. E estamos com um pé numa e um pé na outra. A gente tem como agir nessa nova também. Vai ser pior, viu, gente? Eles são piores do que os anteriores. Quem é esse da África do Sul? É o dono do Twitter. O dono. O Elon Musk. Você está falando do Elon Musk. Ele é sul-africano. Ele é sul-africano, é verdade. Parece que não, mas é. Ele está nos BRICS, agora vê, mas parece que ele já é cidadão americano também, ou coisa parecida. Pois é, as coisas vão mudando muito rapidamente. Eu estava até conversando hoje com o Léo, que a nossa geração, a gente viveu tanta transformação muito rápida, né? A gente começou outro dia, começou a internet, gente, foi outro dia. Eu estava contando, em 1995, quando os editores do Jornal do Brasil foram fazer um curso de e-mail para aprender como usar o e-mail. E, de repente, a gente já está agora falando de inteligência artificial e estou falando isso por causa desses grupos do Twitter, do Instagram, Facebook e os que estão surgindo aí, tipo o Telegram. O Telegram já está aí um bom tempo, mas aqui no Brasil ainda não se usa maciçamente. Mas, junto com isso, estão surgindo outras coisas muito rapidamente. De repente, vai tirar um pouco o protagonismo do Twitter. Né? E do até do Twitter. Mas, assim, o que eu quero dizer é assim, não só os meios de comunicação mudaram, mas também as relações de trabalho, a uberização do planeta, e mais até. Não sei se vocês viram que o Libération fez uma edição totalmente montada e feita por inteligência artificial. Uma edição teste, mas significa que uma redação inteira vai perder o emprego já. E foi o Libération, não é qualquer jornal. Outros jornais têm feito, o Jornal Popular Alemão também está fazendo 70% de tudo que ele publica, quem faz é a inteligência artificial. Então, nós vamos ter um problema trabalhista similar à entrada da robótica, similar à entrada do tiar. Quando ocorreu a mudança do vapor na Revolução Industrial, o engraçado, Regina, é que também foi em pouco tempo. Em 3 décadas,
o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Exatamente como agora. Em 3 décadas, o planeta virou de cabeça para baixo. Eu queria relatar agora um movimento que está havendo no pessoal da cultura e do Brasil em relação à inteligência artificial, os atores, principalmente. Está sendo gravado muita coisa, sendo dublada muita coisa já pela inteligência artificial, prescindindo do trabalho dos atores, que já é tão menosprezado, né? E já passou um período tão grande de descaso, de abandono, de desmonte mesmo, e agora, quando começa a ressurgir, vem a ameaça da inteligência artificial. Porque os patrões são os ricos, né, que gostam desse tipo. Como resolver isso? Não sei. Porque, evidentemente, que no mesmo caso da robotização, a robotização arrancou empregos. Depois se revelou parcialmente economicamente útil, mas talvez continuava a ser melhor usar trabalho quase escravo em países da Ásia e outros lugares. Então, hoje você tem metade da produção robotizada e metade da produção é hiperexploração. É um recuo completo. 100 anos de conquistas. Então, é o que nós temos. Isso aí eu acho que talvez se acirre. A gente não sabe como vai resolver. Eu sei que o Google está preparando também. Então, olha, eu vou soltar uma ideia aqui. Também está. Mas isso tudo é baseado numa premissa estranha do capitalismo, que é da eficiência. Com todo respeito, que a eficiência vá para... Não é só a eficiência. Ela é um absurdo. É eficiência no sentido de que como você ganhar mais dinheiro sem pagar instalou-se na sociedade, Regina, a ideia... Prescindindo do homem, né? Venderam essa ideia para todo mundo, inclusive para os que vão ser substituídos pelas eficientes máquinas. Até eles acreditam nisso também. Então, de certa maneira, eu acho que a gente está tendo assim, a mudança que está havendo, ela é mais cruel do que a teoria, mas segue a mesma direção. A única reação possível é uma inversão completa dessa direção. E isso significa que assim, a tal da eficiência capitalista, que é, como você diz, só ganhar dinheiro, tem que ir para o espaço. Não tem que ir para o espaço, não, porque estão levando ela para o espaço. Não pode ir para lugar nem para o fundo do mar, nem para lugar nenhum. Tem que acabar. Para o fundo do mar, principalmente. Porque, na verdade, o trabalho pode e deve ser feito por pessoas, e a robotização e a inteligência artificial podem e devem ser usadas para aliviar a vida das pessoas, para torná-la mais fácil. Não para botá-las em cidades muradas onde ninguém faz nada a não ser assistir o Fantástico ou alguma coisa similar. Mas não me parece que quem detém esse tipo de veículo, quem tem esse tipo de tecnologia, vai querer fazer isso. Eles estão querendo substituir. Acho que certamente não. Eles estão querendo substituir justamente a mão de obra por isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que cuidar da formação de muita gente progressista para que elas ocupem esses lugares de programação, entendeu? Porque isso é muito importante, né? Você vai ter só cabeças conservadoras e de direita e de extrema direita programando enfim, trazendo esses programas da inteligência artificial, aquilo vai ser conduzido para aquele lado. E eu acho também no campo da lei. A legislação, primeiro que ela tem que ser mais eficiente, mas acho que nós estamos vivendo uma outra queda de braço entre o Estado e o empreendimento capitalista, e eles estão se aproveitando do fato de dominar a inteligência artificial e de todo mundo ser dependente dela e de suas consequências, para ganhar espaço nisso, passar por cima das leis em vários lugares. Tenho gostado de todos os lugares do mundo onde eles estão chamando ao Congresso, aos congressos e tudo mais, os caras para depois. Vem cá e explica como é que funciona o seu algoritmo, o seu mecanismo, que história é essa que você está coletando dados? É com a lei que a gente pode segurar esses caras. E uma sociedade que tem empatia o suficiente para forçar leis melhores. Exato. Para ter empatia, você precisa ter uma cultura, um conhecimento, precisa ter uma formação de um lado progressista. Paulo, vocês sabem que o Gilmar Mendes está aqui em Lisboa protagonizando aquele encontro que ele faz, eu não sei se ele faz uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Está todo mundo aqui, o Flávio Dino está aqui, o Arthur Lira está aqui, o Barroso está aqui, está todo mundo aqui em Lisboa, num calor do... O Lira também. O Lira discursou hoje. Conta aí as novidades. Não, está um calor insuportável, parece que lá no lugar onde eles estão não tem ar refrigerado. É na cidade universitária. Eu tive jantando ontem com uns amigos que estavam lá,
Cacai está lá também, entendeu? Tá todo mundo. Dessa vez. Cacai, o Dino, o Lira. E ele estava. O Gilmar Mendes estava discursando, estava dando uma entrevista hoje à televisão portuguesa aqui, falando justamente disso, de que eles nunca deram tanta importância à mídia, às novas tecnologias e tal, estava uma coisa sendo... E, de repente, virou a grande questão. Eles estão discutindo isso lá, dentre outras coisas, estão discutindo isso lá. Vai até amanhã. Ainda bem que amanhã eu vou embora, porque senão eu ia encontrar todo mundo no aeroporto. E eu não estou afim. Amanhã eu volto para o Brasil e deixo eles terminando aqui esse encontro, mas a discussão é essa, a discussão justamente hoje em dia, que ninguém sabe o que dizer, que ninguém sabe como apresentar uma solução, é essa. Eu vejo um cartoon animado aí. Um rolo daqueles de cimento vindo, se aproximando devagar, enquanto uma pessoa em pé está dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não exatamente. Pode. Passa por cima. Essa questão da lei é complicada, né? Não pode, não há mais nada a dizer. Primeiro tem que ter as leis, tem que legislar, e depois tem que fazer com que elas sejam cumpridas, né? São 2 etapas. Isso é o que estão tentando fazer aqui, né? Estabelecer uma legislação, um marco. Por incrível que pareça, do ponto de vista jurídico, o Xandão está na frente. O pessoal tem usado posicionamentos do Xandão para jurisprudência lá fora, em relação a redes e outras coisas. As multas, eu acho que o Brasil está bem à frente nessas questões, está levando em consideração coisas que aqui não estão levando ainda, entendeu? É uma coisa difícil de mudar. Aqui, apesar do desenvolvimento social e tudo mais, existe uma tradição, existe um conservadorismo muito estabelecido. Então, é muito difícil você incutir, passar essas mudanças para a população, entendeu? É muito complicado. Então, qualquer esquina na Europa tem 700 anos, né? Exatamente. Como é que você vai dizer, não, agora não é mais assim? A questão no Brasil, como tudo, é dessa extrema desigualdade. Assim como você tem no Brasil, os brasileiros são os primeiros a adotarem todas as novidades, né? É quem mais usa o WhatsApp no mundo, eles estão sempre por dentro. E você tem uma massa de analfabeto digital. Então, isso é muito complicado, né? Que, ao mesmo tempo que o Brasil está na frente em muitas coisas, e dá exemplo, você está falando aí do Estadão. Analfabeto digital que tem acesso a pequenas portas do mundo digital, que fornecem mentira, fake news para essa pessoa, assim, massivamente. Às vezes nem isso. Os zaps e os telegrams da vida. É uma coisa engraçada, né? A exposição que eu fiz aqui vai ficar até 5 de agosto. E lá, nesse lugar onde ela está, passa muito estrangeiro, muito turista, passa gente do mundo inteiro, realmente. E eu estava sentado lá um dia, eu olhei, um casal entrou para ver os cartoons e o homem foi olhando todas as charges, foi assim, acompanhando, ele era estrangeiro. E a mulher atrás dele ia com a cara no celular o tempo todo. Ela entrou na galeria e saiu da galeria e não olhou nada, ela ficou olhando o celular o tempo todo. É inacreditável, fiquei curioso. Nós estamos chegando no nosso limite aqui, é melhor passar as charges nisso. Deixa eu dar uma sugestão, eu acho que a Daiane vai passar, mas eu queria que a gente passasse primeiro a Niara, e eu queria que para a gente conversar. Muito legal. Lesse, porque a Niara está muito didática hoje. Está ótima falando sobre a reforma. Na verdade, sim, a Niara, que é uma personagem de um coletivo que inclui gente de fiscais de imposto de renda, são gente do ramo de contábil, e a ideia da Niara é o fim da injustiça fiscal. E a gente estava muito esperançoso em relação à reforma tributária que tá para ser votada, mas, na verdade, Niara não gostou dessa reforma tributária, porque ela não atinge o principal, quem deveria ser o principal pagador, que são os bilionários. Atinge muito pouco. E depois que nós lemos a Niara, nenhum de nós concordou também. Pois é, não. O Miguel Lema falou assim, como é que está a situação da reforma? Eu falei assim, toma aqui a Niara e você vai ver como é que está. Foi ótimo, eu me inteirei completamente. Eu vou até passar a Niara
para a Daiane, que ela falou que ela está sem a Niara. Estou passando agora, para ver se a gente esqueci de consegue mandar a ainda. Niara lá no... Se a gente consegue. Nossa, eu Estou tinha feito passando desenho também. demais essa semana e mandei um. Já Colocou? passei. Vamos ver se ela Beleza. consegue ter tempo. Então, é que a gente já está bem no final, mas... Não é até as 5 que a gente fica? Não. Nós temos tempo, temos 15 minutos. Temos? É até as 5. Então tá que eu achei que era até 40. Bom, maravilha. Não, até as 5. Niara, a gente não consegue aumentar, né? Bom, mas tudo bem. Lê aí, Aroeira, lê aí os seus... Então vou te dizer aumentou. É melhor deixar, pode deixar ela no tamanho menorzinho, que eu posso ler, eu conheço. Então é o seguinte, o que está aí é a Niara que foi procurar onde está a tributação dos super ricos na reforma tributária e não achou porque não tem. Os super ricos não estão tributados como deveriam ser na reforma tributária. Tem imposto sobre grandes fortunas? Não tem. Tem aumento de taxação sobre grandes heranças? Não tem. Tem tributação de altas rendas isentas desde 1996, disfarçadas de lucros e dividendos? Não tem. Tem tabela progressiva de imposto de renda, onde quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos? Surpreendentemente, não tem. Tem atualização de imposto territorial rural, que é uma mixaria, uma bagatela, eles não pagam há décadas. É irrisório, enquanto o agronegócio enriquece com commodities que também não pagam impostos. Não tem. Eu falo, inclusive, de venenos agrícolas, que não pagam impostos. Tem aumento de tributação sobre latifúndio improdutivo? Não tem. Os super ricos estão bem, estão faceiros, e os pobres pagando proporcionalmente muito mais do que os ricos pagam de impostos. Que reforma é essa? A quem ela serve? Então, se o povo, e aí a Gleisi fala isso também, um montão de gente tem falado, se o povo não colocar o que ele quer nas pautas, não acontece. Se o povo não colocar, não vai ter justiça social, justiça fiscal nessa reforma. Essa é a verdade, infelizmente, que acontece. Parte disso, uma parte muito grande, é o Congresso. Porque tem lá no Congresso, repousando nas gavetas e não saem de lá, reformas e propostas, até dentro dessa reforma, muito mais progressistas do que essa. Mas aí eu não sei se foi o Randolph que falou, o Lula foi eleito, mas o Congresso também foi eleito. E é um Congresso... O Congresso também foi eleito. Um Congresso complicado esse aí, é uma contradição aquilo ali. O Lula foi eleito para nos salvar, o Congresso foi eleito para nos derrubar. Mas, no entanto, acho que é preciso de uma pressão um pouco maior, até por parte do governo, de colocar, digamos assim, com mais ênfase na mesa de negociações dessa reforma, que vem Haddad, nós estamos até pedindo ajuda ao Haddad, porque, na verdade, o governo também consegue impor uma coisa ou outra se precisar. Eu estava ouvindo... Pelo menos um ou dois aí, desses quesitos. Eu estava ouvindo uma entrevista que a Daiane fez com o Vladimir Safatli, e ele estava, como sempre, crítico, né, de muitas coisas, e disse o seguinte: uma coisa é você fazer uma aliança para ganhar uma eleição. Outra coisa é você continuar com essa aliança governando, que isso não existe, né? Porque você não vai conseguir andar, não vai conseguir governar. Então, esse negócio de dar ministérios para esses partidos da aliança, isso é diferente, isso não pode, porque se você quer trazer pautas para o Congresso, e esses ministérios são os ministérios que vão ser afetados por essas pautas, você não consegue. Mas eu não sei. Eu não sei como é possível ser diferente. Exatamente. Eu também não sei. Aquele outro ditado antigo que diz assim, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. O tempo todo que ele estava falando, eu pensava isso, é o que temos para hoje. Mas é preciso prestar atenção nessa crítica também. É função da bancada progressista levantar isso lá dentro do Congresso. É verdade, essa é a função deles lá, porque o combate deles é ali dentro. O que eu acho que o governo pode fazer é o seguinte: tudo isso é um pouco móvel, não é absoluto. Cada coisa que for colocada na mesa para negociar o arcabouço fiscal, entre eles a reforma tributária, poderia se forçar alguma coisa. Eu acho que talvez não tenha havido uma... Bom, não quero dizer que não tenha havido uma pressão, mas há alguns dos quesitos ali que você pode apertar um pouco mais. Por exemplo, a tributação de herança ou de grandes fortunas, ou mesmo a tributação de juros e dividendos, porque, na verdade, quase nenhum lugar do mundo deixa isso passar sem tributação. É só aqui no Brasil, em mais um ou dois lugares.
Então, tem coisas que dá para você tirar porque estão na contramão do resto do planeta até. Não, o mais incrível é que o Brasil é um dos países onde se ganha dinheiro com juros. Se ganha dinheiro. É importante, a Niara está falando isso, vai falar de novo, a Niara que eu estou fazendo hoje, vai falar também de novo, porque ainda dá tempo de melhorar essa reforma. Ainda dá tempo de melhorar essa reforma. Porque nos países europeus é muito difícil você ganhar dinheiro com especulação. Até ganha-se dinheiro com especulação, mas o dinheiro mesmo vem da produção, do trabalho e de tudo mais. Entendeu? Aí no Brasil... Essa que o Banco Central está fazendo, por exemplo, que claramente se jura especulativo, isso é difícil de você ter num país. É muito difícil, é muito difícil. Você não acha... De qualquer modo, uma boa coisa para se fazer é que nós, no pouco tempo que ainda resta, da imprensa responsável e progressista em geral, levante um pouco mais a bola dessa questão. Por ser uma questão mais técnica, entre aspas, às vezes ela fica de fora do noticiário principal. E ela tem que voltar para o noticiário principal. Porque, na verdade, o cálculo que os tributaristas todos fazem, esse pessoal todo que eu trabalho, diz o seguinte: uma parte gigantesca da desigualdade é mantida e aumentada pela injustiça fiscal, pelo fato do pobre sustentar o Estado, paga por tudo, que ele não tem, paga por coisas que vão só parar na mão dos ricos. Por exemplo, os empréstimos subsidiados para o agronegócio ou a negociação das dívidas de impostos e trabalhistas, onde os caras têm representação em tudo que é lugar que vai decidir isso. Os caras que eu falo é gente do mercado. O pobre não tem representação lá. Mas olha só, eu estava vendo aqui não estou conseguindo ver mais o Luiz Parra estava dizendo o seguinte, que o Lula sabe o que está fazendo, né? Que o Vladimir Safado concorra na próxima eleição para ele fazer diferente. Agora, sabe o que eu gostaria de sugerir aqui? Um debate entre... Está aqui, olha, apesar de tudo, Lula sabe melhor como lidar com o político brasileiro que o Vladimir Safado. É isso aí, né? O Vladimir Safat sempre foi uma pessoa muito radical no posicionamento dele. Ele acha que o Brasil... Está certo, tudo bem. É um momento que a esquerda tem que radicalizar. Ele foi interessante a entrevista. Agora, eu sugeriria um debate mediado aqui no 247 entre o Safato e o Dirceu. Adoraria ver essa conversa. Eu também, mas eu quero lembrar o seguinte: num bom prato, você tem a parte principal, a sustância, tem os temperos, tem a pimenta que torna a coisa picante, ou sal e assim por diante. O Safatli e muitos radicais são essenciais para que um processo político tenha sentido. Fundamental. Ao mesmo tempo que algum conservadorismo orgânico, assentado na realidade, também é importante demais dentro do processo político geral. A gente precisa ter mais paciência para isso. A gente precisa ter mais paciência para poder ouvir essas pontas, porque elas muitas vezes trazem coisas significativas e importantíssimas para a gente aplicar. Mas, no geral, a prudência que o Lula representa hoje muito bem é a coisa mais importante quando você governa. Porque cada ação sua afetando gente demais, é a quantidade, problemas demais. Então, eu entendo quando o Lula fala. E o Lula tem um conhecimento de causa muito grande. Ele está compreendendo a questão dos juros de uma maneira como a maior parte dos economistas não entende, porque ele entende o lado de baixo, quem paga realmente o juro. Ele está impaciente, como todos nós. Mas a impaciência dele também é programada, calculada, articulada para dizer o seguinte: esta é uma pressão não individual do Lula, é uma pressão do governo brasileiro e todo o poder que isso representa. É impressionante como a resistência desse cara... Mas é importante porque a gente está conseguindo ver as negociações ao céu aberto. Não tem nenhuma delas que esteja por baixo do pano, Regina. Nem mesmo os ministérios que o Safato reclama e tudo mais. Nem mesmo que o Randolph reclama. Nem mesmo a negociação dos ministérios é escondida. Ela é evidente. E mais, a crítica. Vocês não estão entregando o que prometeram. É pertinente. A substituição por um outro partido? Possível. Isso é político. É possível, exatamente. Mas está sendo feito na frente da gente. É isso que eu falei, é importante ouvir, é importante que a esquerda esteja aberta para as críticas da esquerda, entendeu? O que ele estava dizendo é que normalmente a esquerda não dá importância, só dá importância às críticas da direita. Isso eu achei bem importante. Eu acho que é importante ouvir e a gente está com isso na cabeça.
A palavra radical significa quem vai à raiz, não é? E às vezes é fundamental você ir à raiz mesmo. Alguém perguntou se as charges tinham acabado. Não, elas nem começaram, nós só passamos, vamos passar nós só passamos a Niária. É verdade, Daiane, a gente ainda tem um tempinho para mostrar a charge? Acho que sim. Temos 10 minutos. Aliás, estou vendo aqui que a Regina também está num cenário diferente, bonitinho, gostei desse quadro que está ali. A Regina está em São Paulo. Está em São Paulo, né, Regina? Na casa do meu filho, Ah, tá. Gostei do quadro ali, bonitinho. Esse quadro é o quadro do Juca, que é o Ovidio Melo, que já não está entre nós, que era um amigo, ele foi diplomata, embaixador, e ele fazia uns quadros naivos muito bonitos. Esse é um vídeo. É bonito, Isso. né? Semana que vem estaremos todos no Rio de Janeiro. Temos todos em casa. Todo mundo. Esse é o card. Esse é o card. Esse é o Bancozilla. Esse está muito bom. Estou só fazendo o meu trabalho, porque o trabalho dele é destruir a economia brasileira. Gente, quando é que vão parar esse homem? Porque, sabe, nem os pares dele mais. Na verdade, assim, ele fazendo o papel de Godzilla e o Brasil fazendo o papel de Tóquio. Vamos ser destruídos por Godzilla. É verdade. Eu fiz uma charge para amanhã sobre ele também. Esse aí é o beijo do Lula com o Papa, que foi bem, Lula, graças a Deus. Foi um sucesso danado. Esse homem é danado, né? Ele é muito danado. O Lula é danado, realmente. Bom, essa é a gota no oceano, né? Esse cartão rendeu uma série de discussões aí. Ficou lindo esse desenho, ficou lindo. Parece o Möbius. Os desenhos Parece do Möbius. A coisa do Möbius, é verdade, eu gosto muito do Möbius. E a ideia é muito boa. Porque, de certa maneira, assim, você sabe que a areia do fundo do mar é concha e cálcio, quase toda processada por vírus. De certa maneira, o fundo do mar está coalhado de imigrantes. Não é só desses últimos anos. O Mediterrâneo, o fundo do mar como um todo, é palco desses horrores todos que aconteceram em 500, 600 anos de escravidão escambau. E é interessante porque no mesmos dias do submarino, teve um navio de imigrantes que afundou. Foi 500 pessoas. 50 e tantos mortos, assim, numa primeira contagem. Nada. Você só acha isso se procurar. O noticiário sequer contempla. Eu fico triste pela morte dos 4 bilionários. Fico triste por causa da morte dos 4 bilionários. E do piloto que estava com eles, mas, gente, há um senso de medida faltando no planeta como um todo. Você sabe o que eu li, que é muito interessante da gente observar também, que o James Cameron, que é o diretor do Titanic, foi 33 vezes até os destroços. E ele foi num submarino russo, que não tinha, era do Estado, não havia especulação de ganhar dinheiro com viagem turística, nada disso, era uma coisa científica. Ele foi e voltou 33 vezes. E esse mesmo que foi 5, 6 vezes e voltava todo alterado, danificado pela pressão, uma coisa louca. O engenheiro que trabalhou lá contou isso tudo. Impressionante. E aí eu sempre tenho medo do seguinte, o mesmo critério que eles usam para fazer essas coisas, onde eles mesmos entram, porque o dono estava lá dentro. Ou seja, irresponsabilidade total, critérios baseados na força de vontade e na coragem, e não na metodologia e no exame das forças que realmente atuavam. Eu vi um engenheiro dizendo que uma parte desse submarino aguentava 2.000 metros, a outra 4.000. Então, significa que o submarino só aguenta 2.000. Todo ele. E foi o que aconteceu. Lógico, todo ele. Então, na verdade, esses critérios, gente, eles aplicam nas coisas que eles vendem para a gente, Regina e Miguel. Tudo que a gente compra com selo de segurança é o selo de segurança Titã. Exatamente. Bom, Putin, a sua versatilidade, o homem elástico. O homem W, na verdade, a letra do Putin. É aquele negócio, né? O seu Wagner é com V ou com W? Na próxima a gente vai conversar mais um pouco sobre essa questão da Rússia, que a gente não falou nada hoje. Essa é para você. Ele está gordinho, o Zanin. Tá gordinho. Ele é redondinho aqui. Ele tem aquele queixinho redondinho mesmo. Está gordinho. E o Lira está sem calça.
Está quase Está nu. sem causas também. É Está ficando verdade. difícil para ele. Também fiz lira nesses dias aí. Sempre fazendo. Está Isso é uma merecendo. homenagem ao bruxo, ao outro Maravilhoso. bruxo, né? É fantástico. Maravilhoso. Tem 2, né? Eu fiz 2 permetos, mas esse outro não é dessa semana. Esse é da Globo. Você já tinha Ele é feito muito um instrumentista. quando ele ganhou o prêmio. Quando ele ganhou O prêmio, ele foi ganhar o doutorado. Ele ganhou um honoris causa na Juilliard. Você tinha feito, né? Gente, estamos chegando aqui. Não, ainda falta 5. Finalzinho. Por que vocês estão aflitos hoje? Por quê? Não, é porque a gente está na dúvida sobre o horário, mas é isso mesmo, faltam 5. Faltam 5. Aí o Bolsonaro. Faltam 5 minutos. O telefone está relógio... 5 horas. Não, faltam 5. Não, aqui são 16h55. 16h55 também. Também. Apesar do fuso horário. Exatamente. 2-1, vocês ganham. Eu não mexi no fuso horário do notebook, deixei para me orientar melhor. Sei lá porque meu celular ficou maluco, ele nunca... Bom, vamos em frente. Eu queria chegar na charge de hoje, não, a de hoje não, a do Submarino. Essa é do Coldplay. Está ótimo, maravilhosa. É o L de Coldplay, né? Esse Lula tocando guitarra está rendendo, né? Essa de hoje, essa que eu fiz para amanhã, exatamente. Robertinho Campos Neto, você tirou 0 em História, 0 em Geografia, 0 em Conhecimentos Gerais e 13,75 em Matemática. Então, cismou com isso, né? Ele prefere ser chamado de Bob Fields grandson. Caramba. É o Roberto Campos Neto, Bob Fields grandson. Estilo maravilhoso. Bob Fields. Você sabe que eu acho que ele faz isso por vingança, né? Vingança, porque a inteligência brasileira e carioca odiava o avô, Roberto Campos. Exatamente. E não passou o Gil aí, a gente esqueceu de dar parabéns para ele. O Gil, 81 anos, aniversário dele. Foi ontem, né? Foi. Belo Gil, gosto muito dele, um gênio intelectual brasileiro, um pensador, mais um gênio. A gente tem acadêmico, um músico. Fantástico. O Papa e Lula rendendo aí Esse é o trilhão. É o trilhão que sumiu. Eu acho natural um trilhão desaparecer do Banco Central, porque é autônomo e independente. Ele sai por aí, vou comprar cigarro, vou beber com os amigos. Eu digo que eu não devo satisfação a ninguém, disse o trilhão enquanto saía pela porta. Sabia de volta. Isso mesmo. Muito bom. Esse é o W que eu falei. Assim, incrível como morde, né? Os americanos foram mordidos pelo Osama, um personagem que eles criaram, que eles também inventaram. É impressionante como você cria cuervos e eles te sacam os olhos. E não adianta que esses caras não aprendem com a história. Não aprendem com a história. Nem com Maquiavel. Eles te sacam os olhos. O banquinho. O banquinho central é esse aí onde ele está sentado, esse banquinho central independente. O banquinho. Outro aniversariante ilustre da semana que passou, né? O Bruxo Machado. Com laptop, com notebook. É porque ele é muito atual. O Lira, no seu pisando no seu atoleiro. É porque tem uma música da Marisa Monte que se chama Infinito Particular, muito bem. Infinito Particular. Até toca. Esse é o atoleiro particular do... Porque, na verdade, é um atoleiro dele. É ele, a mulher, ex-mulher, é ele, os cupinchas, é ele, o assistente, o amigo, o dinheiro depois, assim por diante. Mas ele é cercado de cúmplices, né? Não chega nele, sempre nos cúmplices. Capo vai chegar. de tutti capi. Exatamente. Chegará. Chega nele, esse é o desenho do Carlos. Né? Ainda temos 2 minutos. Isso aí é meu jabazinho. Essa sexta-feira eu não estou no Rio de Janeiro tocando, vou estar tocando em São Paulo, na capital. Vamos trocar de lugar. Lá, você está em São Paulo e vai vir para cá e eu vou para aí. Lá no palco Paulo Caruso, que fica no Pirabar, na rua Wizard 261, Vila Madalena. Estou tocando com 3 músicos da Pesadíssima, o Fernando Mumbu, trombone, o Fernando Barros, violão, e o Denilson, que é batera de primeira linha. Vamos encher o Pirabar de bossas, boleros, blues e samba.
Ótimo, maravilha. Então, para quem está em São Paulo, da comunidade, quiser, vamos bater um papo lá, porque eu vou levar as charges também. Muitas charges para você. Vai vender as charges? Vai sortear alguma? Vai tudo, vou sortear as charges, vou fazer tudo isso. Muito bom.Eu certinho, ó. 59. Ainda... Olha só, cravado, dá tempo de darmos tchau e tudo mais. Dá tempo de darmos tchau. Para mandar beijos e aí, tchau. Daiane, estamos nos Deu adaptando até já ao formato. A gente vai pegando o ritmo. Beleza. Do tamanho. Vai pegando o jeito. É isso aí. É isso aí, gente. Todo seu, então, Daiane. até a próxima. Até terça que Beijo, vem. Daiane. Beijo para todo mundo aqui. E bom resto de terça-feira. E até a próxima, gente. Muito bom. Tchau.